uma série do canal, dessa vez dedicada ao tema caça às bruxas, ciência, o papel das mulheres e a construção da sociedade capitalista. O livro que me inspirou para fazer essa série é O Caliban e a Bruxa, de Silvia Federici, uma italiana feminista, e que vai desvendar parte do processo histórico que envolveu esse evento de caça às bruxas, mostrando como, na verdade, ele foi essencial para a construção da ordem capitalista vigente, para a construção da ideia de feminino tal qual a gente conheceu durante o século XX, embora esteja sendo desconstruída atualmente ainda, fornece as bases para a construção de uma ideia social do feminino, e também para mostrar como a própria ideia de ciência, evolução científica, pensamento científico que reinou durante todo o século XX, também foi construída com base na destruição, na tentativa de destruição de um certo padrão de pensamento. Eu acredito que seja interessante a gente adentrar neste tema, porque, em primeiro lugar, não está claro para todo mundo, e é claro que isso também é parte de um processo, de um projeto histórico-político, o que foi, de fato, esse movimento de caça às bruxas, né? Por que que isso aconteceu? E a Silvia Federici, ela tem uma visão muito clara disso, né? A caça às bruxas, ela serviu, esse movimento serviu, em primeiro lugar, para gerar uma atmosfera de terror, de perseguição, que não foi só o produto de um fanatismo da Igreja Católica, mas teve apoio ideológico, teve apoio da burguesia, teve apoio do Estado para a destruição de uma determinada forma de vida, para a destruição de uma vida mais calcada em solidariedade entre pessoas, e também isso advinha de um medo da grande massa de população pauperizada que estava se formando com o início do capitalismo, e essa população pauperizada se recusava muitas vezes a se disciplinar numa atividade de trabalho. Então esse clima de perseguição gerou uma certa psicose em massa da população. Foi a primeira, a Federici conta que foi a primeira propaganda multimídia. Então, imprensa, panfletos, artistas, juristas, todos se engajaram na construção de um discurso contra a ideia de bruxaria, que era algo que dependia, no primeiro momento, de uma organização coletiva, e que, na verdade, servia, então, para executar os pobres da época, principalmente as mulheres pobres, para confiscar propriedades e também para atacar todo um saber que as mulheres haviam construído de geração para geração, de saber sobre os próprios corpos, saber sobre a sua reprodução, que passa então a ficar nas mãos do Estado. A questão da sexualidade da mulher, a questão do controle de natalidade, as próprias profissões de parteira, tudo isso passa a partir desse momento então a ficar na mão do Estado. O Estado que passa a gerir o corpo da mulher, o corpo da mulher enquanto força de trabalho, enquanto capacidade de cura, e acaba-se, portanto, eliminando todas as formas de comportamento feminino que eram pautados numa camaradagem, eram pautados numa ligação entre as mulheres, entre troca de saberes. Então, essa nova ordem patriarcal que a gente conhece a partir do século XIX, início do século XX, toda essa ideia de que a mulher é um ser frágil, que a mulher é um ser destinado a ficar em casa, que ela não tem capacidade cognitiva suficiente tão boa quanto o homem, que ela não tem capacidade de julgamento tão boa quanto o homem, que ela é dominada pelos desejos, que ela é dominada pelas paixões, tudo isso tem a ver com esse processo que foi uma construção e que só deu certo justamente porque igualou as mulheres a algo irracional, a algo natural,
a algo diabólico. E aí entra também o discurso científico, que é responsável, nesse momento, por pautar uma divisão entre natureza e cultura, por pautar uma divisão entre o que é natural e o que deve ser racional, o que deve ser emocional e o que deve ser racional, o que é do ímpeto, do desejo, das paixões do corpo, que deve ser reprimido para que a razão, a mente, ela ganhe espaço. Então as pessoas tinham que aprender, houve todo o processo de aprender a controlar os instintos, os desejos, as paixões, e as mulheres já eram associadas, por estarem associadas à natureza, eram consequentemente associadas a essas paixões descontroladas, a esses instintos carnais, muito diferente dos homens. Essa construção, a ciência ajudou claramente, o cartesianismo, toda uma série de cientistas, uma série de juristas, todos intelectuais da época, muitos não se colocaram contra essa visão de que a mulher estava nesse papel, ela estava executando então o papel da natureza. Então era um perigo conter a natureza, era um perigo deixar a natureza solta, os instintos à solta. Por quê? Porque o capitalismo ele também precisava de uma disciplina. O capitalismo ele precisava, para funcionar, que as pessoas se controlassem e entrassem na linha. E a mulher, muitas vezes, por não se enquadrar e estar vivendo formas de vida em ritmos totalmente distintos dos ritmos impostos por uma rotina de trabalho capitalista, ela era a que mais se aproximava, então, daquilo que não do exemplo que não se deveria seguir. Outro elemento interessante relacionado a movimentos sociais é que a Silvia Federici conta que muitas vezes a bruxaria servia para acusar qualquer tipo de movimento social, movimento de revolta, de protesto, muitas vezes relacionado ao cercamento das terras, ou a dificuldade de conseguir trabalho, conseguir alimentos. Então isso gerava uma série de revoltas populares que as mulheres estavam à frente. Então muitas vezes se acusava de bruxaria como uma forma de evitar qualquer tipo de protesto que pudesse colocar em jogo essa ordem vigente que estava se erigindo na época. Então, a Silvia Federici vai tentar mostrar como muitas vezes os crimes aos quais as mulheres eram acusadas tinham menos de aspectos de bruxaria, mas se relacionavam mais a um processo social em curso na época. Muitas mulheres eram pauperizadas, eram pobres, quem morreu na fogueira era muito pobre e muitas vezes estava ali, vivia pedindo coisas. E aí as desculpas, os relatos mostram, ela me pediu, eu não quis dar e ela jogou uma olhada em cima de mim, ou ela vivia de favores e não pagava tantos aluguéis da minha casa, e aí quando eu fui cobrar, aconteceu alguma coisa, alguém da minha família morreu. Então eram coisas muito subjetivas, eram eventos muito subjetivos, mas que no fundo tinha toda uma questão social por trás, de que eram pessoas que estavam passando necessidade, estavam passando dificuldade e que por sua vez tinham realmente um modo de vida que ainda não se enquadrava ou se recusava a se enquadrar nos moldes capitalistas da época. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que a gente tem que considerar é que essas mulheres, elas muitas vezes elas estavam à frente de todos esses movimentos e que, por todo o seu saber, por toda a sua vontade, por toda a sua característica na época, que não era uma visão subjugada, né, dos homens, as mulheres trabalhavam, as mulheres tinham o seu papel na sociedade, não era uma divisão sexual do trabalho, tal como a gente viu ser construída depois desse processo, elas eram vistas como, de uma maneira mais universal, né, como seres que estão ali lutando pelas suas conquistas, pelas suas necessidades. E em determinado momento a gente percebe então como é claro a criação desse marco, dessa divisão entre mulher e homem,
entre mulher cada vez mais se aproximando daqueles que eram hereges, daqueles que eram transgressores, daqueles que eram capazes de gerar transtornos na ordem social, justamente porque as mulheres começaram a encontrar então uma maneira de associar questões de magia, questões de ritos que não eram os ritos oficiais, muitas vezes as mulheres participavam de ritos de fertilidade pagãos, que não eram os oficiais da Igreja Católica, e aí em determinado momento então resolve se romper com essas práticas, com esses saberes e justificar todo o mal, todas as coisas ruins que estavam acontecendo e colocar os homens então contra as mulheres a ponto de filhos começarem a acusar mães, maridos começarem a acusar esposas, ou gerar na sociedade um pavor, uma sensação de pânico, de que todo mundo, na verdade, todas as mulheres que estavam rodeando as pessoas poderiam, de fato, serem bruxas, porque simplesmente pelo fato de serem mulheres. Então, o feminino, ele passa a ter essa conotação, ele passa a ser visto dessa maneira como uma maneira generalizada a ponto de construir um discurso muito diferente do que tinha na época sobre o papel da mulher.